は何？言う決まりなの？ Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pratos OP, eu sou o Lucy e olha só, finalmente saiu esse capítulo 1020 de One Piece, incrivelmente já estamos no capítulo 1020, né? E cara, não tem nem o que dizer, esse capítulo foi muito incrível. Eu tô até com uma colinha aqui, né, porque finalmente foi revelado a Akuma no Mi do Yamato, pois é. A Akuma no Mi do Yamato, porque eu tava confundindo o nome na hora de gravar, eu falei, mano, melhor pegar uma colinha, porque, né, enfim. Inu no Mi, ou seja, a fruta do cachorro, modelo Okuchi no Makami. Essa é a fruta do Yamato, não tem nada a ver com tigre branco, ou, sei lá, enfim, qualquer outra coisa do tipo, né? O Oda, ele escapou novamente de ter algo muito óbvio, né? Porque todo mundo sabe, a saga de Wano, ela tem muita coisa em comum com o conto A Lenda de Momotaro, né? Que no caso é uma lenda aí japonesa e tal. Eu não vou falar, porque se vocês acompanham os youtubers grandes, com certeza vocês já viram eles falando dessa lenda e tudo mais. E na lenda de Momotaro, se eu não me engano, tem um tigre branco, né? Até onde eu me lembro. Ou era lobo branco? Não, era tigre mesmo. E então, basicamente, pra fruta do Yamato não ficar aquela coisa lá muito parecida com a fruta do Rusu, porque a gente já tem a fruta de um tigre, né? Então eu acho que o Oda, ele decidiu colocar aí a fruta do lobo, né? Cachorro, na real. Mas enfim, vamos lá falar desse capítulo. Cara, o capítulo começa com o Kaido lutando contra o Yamato. E o Kaido, ele tava falando sobre a fruta em si do Yamato. Ele não deveria ter deixado alguém que se considera Oden comer aquela fruta. Então ele começa a falar sobre o Orochi, falando que ele era um tirano, porém ele tinha feito o Wano, a atual Wano, ser o que ela era hoje, ou seja, uma grande fábrica de armas e tudo mais. O Kaido fala que o Yamato devia continuar esse legado, esse caminho, só que governando o Wano em nome do Kaido, óbvio. E obviamente o Yamato recusa e fala que vai ajudar os samurais a se libertar do Kaido e da tirania do Orochi, né? Porque, enfim, vamos lembrar aí, o Orochi, ele ainda tá por aí, viu? Ele ainda tá por aí, até agora não aconteceu nada. Vamos ver, né? Vamos ver se ele ainda vai fazer alguma coisa nesse ar. E logo depois disso, o Yamato, ele demonstra estar bastante cansado, uma coisa que a gente consegue notar ali nas páginas, a gente vê ele arfando bastante, enquanto o Kaido parece que ainda tá tranquilo, digamos assim. O Yamato, ele usa um ataque chamado Namuji Ryoga, ou Ryoga. E basicamente ele cospe uma chama enorme, como vocês estão vendo aí na tela, né? E o Kaido, ele dispara um Bottle Breath ali e os ataques colidem, como se fosse, sabe aquela parada de Dragon Ball? Kamehameha do Goku contra o Gallic Ho do Vegeta? Pô, é basicamente isso, é o choque de poderes de Dragon Ball. Enfim, já tô prevendo muitas luzes piscando no anime, com certeza vai ter. Logo em seguida a gente vê a Robin, né? E o Brook, já fazia um tempo que eles não apareciam. E dessa vez a gente vê uma coisa muito interessante. A gente vê a Olvia, o Professor Clover e o Sol. A gente vê, né, esses personagens que, enfim, né, quem acompanha o One Piece sabe que o Saulo, a Olvia e o Professor Clover, eles morreram lá no incidente de Ohara. Então a gente vê esses personagens aqui de novo, enquanto o Brook fica gritando pra Robin não ir na direção deles. E a gente vê ali que a Robin, ela fica feliz de ver aquelas pessoas, né, obviamente. Mas quando ela chega perto deles, ela usa um ataque novo e ela bate e se revela que na verdade aqueles três eram subordinados da Black Maria que estavam ali se passando por uma ilusão. E é interessante a gente ver o Brook nesse momento falando pra Robin não ir em direção a eles, não cair na ilusão. E logo depois o Brook, ele fala que esse tipo de coisa não funcionaria com ele, porque, cara, obviamente ele viu os amigos dele sobrevivendo e tal, mas, pô, ele ficou 50 anos no mar, sozinho, sem ninguém. Então, basicamente, esse tipo de coisa não iria afetar ele, isso é óbvio. E logo depois disso, a gente vê aí a Robin, ela fazendo uma piada dizendo que os dois eram meio que farinha do mesmo saco, né? Logo em seguida que a Robin fala isso, eles começam a fugir e a Black Maria vai atrás deles. Então a arma dela, cara, a arma dela vira a porra da Smile do Pug. Olha como esse negócio é feio, velho. Olha como isso aqui é horrível. E tipo assim, mano, Smile do Pug, incrível. Logo depois da gente ver essa aberração da Smile do Pug, a gente vê a Black Maria, ela partindo pra cima com tudo, junto com a arma dela. Então ela começa a atingir os lugares e a arma dela começa a cuspir fogo em vários lugares.
E a Robin fala até que, poxa, vai incendiar tudo e não sei o que. E a Black Maria ainda zomba da Robin, falando, nossa, você tá preocupada com seus inimigos? Que bonitinho, então faz o favor de se entregar logo. E logo em seguida disso, o Brook, ele nota que como era uma Smile, né, a arma estava viva, ele sai do corpo dele e congela a arma. Então assim, a arma Pug morreu. Assim espero, porque eu nunca mais quero ver esse negócio feio na minha vida. É sério, esse negócio é muito feio. Logo em seguida disso, a Black Maria ela começa ali a zombar o Sanji, falando que ele era um idiota por ter chamado a Robin, porque era isso que ela queria que o Sanji chamasse a Robin. E ela começa a falar que ele era um completo inútil, né, aquela coisa, e ele é o segundo que tem a maior recompensa no bando. Obviamente a Black Maria não sabe que o Jinbe se reuniu com o bando, então, enfim, querendo ou não, na cabeça dela, o Sanji é o que tem a segunda maior recompensa. E ela fala que aquilo dizia muito sobre o bando dela, então ela começa a zombar do Sanji, e depois ela fala da própria Robin, falando que todo mundo, todos os grandes figurões estavam atrás dela, e que ela sempre iria trazer problemas pra ela. E é nesse momento que a Robin começa a encarar a Black Maria, enquanto o Brook, ele lidava com os outros subordinados, né? Então a Robin, ela começa a falar que a Black Maria não entende, ela não queria saber o que significa pro Sanji confiar nela e vice-versa. Porque é uma coisa que é muito interessante a gente parar pra analisar, que lá no pré-time skip, na saga de Enies Lobby, a gente tinha visto a Robin com todo aquele questionamento de eu não vou pedir ajuda para os meus companheiros, eu não vou pôr eles em risco. E a gente também teve esse paralelo em Whole Cake, quando o Sanji também abandonou o bando, por assim dizer, para poder lidar com as questões familiares dele, o casamento e tudo mais. É interessante ver que a Robin, ela, conforme ela vai falando, ela vai elevando a moral do Sanji, assim como o Sanji fez com ela, né, quando ele chamou a Robin. E isso é um negócio muito interessante. E logo em seguida, a gente começa a ver ali o Brook ele lidando com os outros subordinados, já que ele entendeu que a Robin iria lidar ali com a Black Maria dali pra frente. Assim, uma última coisa aqui é que a Robin, ela fala pra Black Maria, você nunca vai entender o que significa para ele depender de mim. Ele é uma das asas do rei dos piratas. Cara, essa parte é uma passagem interessante. Eu ia falar da nova técnica da Robin, só que eu me lembrei dessa parte aqui. Cara, o que significa as asas do rei dos piratas? Cara, muita gente pode, obviamente, entender que ele é um dos companheiros, ele é um daqueles... Sabe, é alguém que ajuda o Luffy, o Sanji, o Zoro e os outros membros do Chapéu de Palha. Eles funcionam daquela seguinte maneira. Tem certas coisas que você não dá conta de fazer e eu dou conta de fazer. Tem certas coisas que eu não dou conta de fazer, porém você dá conta de fazer. É assim que funciona o Chapéu de Palha e isso é muito interessante a Robin ressaltar. E principalmente ela falar que o Sanji é uma das asas do rei dos piratas, né? Que no caso... a gente sabe todo o significado que o Luffy, o Sanji e o Zoro têm como o trio principal do bando, e tudo aquilo que foi se construindo durante o pré-time skip e o pós-time skip também. Não é como se o Sanji fosse um mero peão. Logo em seguida, a Robin, ela usa uma técnica chamada Gigante Fleur. Então, mano, simplesmente começa a surgir a porra de um Susanoo atrás da Robin. Finalmente a gente vai ter aí um grande momento de destaque, literalmente, entendeu? Pra Robin, a última luta que a Robin teve de fato foi, se eu não me engano, o que? Foi no início do time skip ou sei lá, acho que eu nem lembro, cara. Eu não lembro quando foi exatamente a última vez que a Robin, ela lidou com um inimigo próprio. Isso já faz muito tempo e é interessante a gente ver que finalmente aí ela vai evoluir as habilidades dela e provavelmente a gente vai ver uma Robin gigante no próximo capítulo, obviamente se o Oda voltar para o cenário atual. Então logo em seguida da gente presenciar a Robin criando um Susanoo, a gente corta de novo, dessa vez pro Momonosuke, pra Shinobu, pro Luffy e pros piratas do Lau lá, os piratas Heart, conversando. O Luffy falando que ele queria mais carne e os piratas Heart falando que ele já tinha comido tudo. E o Momonosuke fala pro Luffy que era ótimo, que bom que ele estava bem, né? Que ele não havia morrido porque ele tinha caído no mar. E os piratas Heart falam
que só conseguiram encontrar o Luffy porque eles escutaram uma voz embaixo da água. Logo depois do Luffy pedir mais carne, o Momonosuke ele começa a chorar, falando que bom que o Luffy estava bem, mas que ele viu o Kinemon e a Kiko na frente dele e tudo mais. A gente já sabe, o Kinemon e a Kiko levaram uns porretão, né? O Kinemon pelo menos levou um porretão do Kaido. E então ele começa a chorar bastante, só que o Luffy ele não perde tempo e ele fala que, querendo ou não, o Momonosuke não podia chorar naquele momento porque ele era o líder deles, ele era o general de todo mundo, ele não podia começar a fraquejar agora. Logo em seguida que o Luffy fala essas coisas pro Momonosuke, a gente vê o Caribou ali no fundo observando as coisas e tudo mais. E nesse momento o Caribou ele fica observando ali a conversa e tudo mais, e ele fala, pô mano, mas o Chapéu de Palha não tava lutando? Ele tem que continuar lutando lá em cima, porque senão eu não consigo sair do país de Wano. E talvez o Caribou, ele tenha algum papel importante, talvez ele tenha alguma comida ali dentro do pântano dele, ou quem sabe ele só vai estar ali para escutar alguma coisa muito importante para ele poder usar como uma oportunidade depois. Tudo pode acontecer. E na última página, lá nos quadrinhos finais, a gente vê o Luffy apontando para a ilha de Onigashima e ele fala pro Momonosuke se transformar num dragão, porque eles vão voar até lá. O Momonosuke vai levar o Luffy até lá em cima. Então o capítulo acaba. Então é isso, galera. Eu espero que vocês aí tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Ó, não esquece, confere o sininho, confere comentário, confere inscrição, confere like, porque o YouTube está matando o nosso canal, né? O YouTube está nos matando. Então só você aí pode nos ajudar a superar essa situação. Me diz aí o que é que você achou aí desse capítulo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e falou!